Convido você a aplaudir o nome do Senhor. Tomar seu assento. Abrir a sua Bíblia em Mateus. O Evangelho segundo Mateus. Capítulo de número 12. Hoje nós temos, além de um tema, uma tese. O tema da palavra é atraindo os milagres. E essa tese vai ser baseada na antítese. Tese é uma ideia. Tese é dizer que a bola é azul. A antítese disso é dizer que a bola não é azul. O tema / tese dessa palavra é atraindo os milagres. E nós vamos provar que é possível atrair os milagres de Deus através da antítese, através de pessoas que repeliram o milagre de Jesus. Sim, existem certos comportamentos, certas atitudes que nós tomamos enquanto seres humanos, que podem fazer com que o milagre de Jesus seja repelido, ou no mínimo seja retardado, que ele possa demorar a chegar. E aprendendo o que não fazer, a gente vai aprender o que fazer para poder atrair Jesus para perto de nós e consequentemente seu milagre. Você pode dizer para quem está do seu lado: vamos juntos. Diga mais forte: vamos juntos atrair Jesus e consequentemente os milagres do Senhor. Quantos creem que o Senhor é um Deus de milagres? Amém. Mateus 12, na versão King James, versículo de número 38. Então alguns mestres da lei e fariseus lhe pediram: mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um milagre ou um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Capítulo de número 13. Vire uma folha talvez aí na sua Bíblia. No versículos de número 53 em diante. 13:53 diz assim: havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, Nazaré, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficaram escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. O tema: atraindo milagres. A tese: atraindo milagres. A antítese: repelindo milagres. Notaram na leitura que algumas pessoas repeliram o milagre de Jesus? Mas antes de falar sobre essas pessoas e suas atitudes, a gente precisa entender o que é milagre. E o conceito de milagre no dicionário é espetacular. E eu queria que, na medida que você fosse entendendo o que é milagre, você pudesse glorificar ao Senhor. A definição é: milagre é um acontecimento extraordinário, incomum, formidável,
que não pode ser explicado pelas leis da natureza. É um sinal ou indício de que há interferência divina na vida dos homens. Deixa eu explicar melhor para você o que de fato então é milagre. Um dia estávamos caminhando para o inferno e houve uma interferência divina sobre as nossas vidas. Um milagre aconteceu a partir do momento em que nós cremos no poder transformador que há no Evangelho de Jesus Cristo. E ao invés de caminharmos a passos largos para o inferno, o sangue de Jesus nos lavou. E hoje podemos dizer que estamos apenas de passagem por essa terra, porque nós somos cidadãos dos céus. Um dia nós estávamos doentes, feridos, mas houve uma intervenção miraculosa, fabulosa, extraordinária da parte de Deus. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eis aí um milagre. Você pode tocar no quem está do teu lado? Dá uma sacudida nele aí, diz assim, ó: você crê em milagre? Diga agora assim para ele: você é um milagre. Onde estão os milagres do Senhor? Podem glorificar? Você é um milagre. Milagre existe. E o nosso Deus é um Deus que continua fazendo milagres. Desde a criação, passando pelos profetas, pelos patriarcas, passando pelos reis, passando pela vida de Jesus e chegando até os dias atuais. Isso quer dizer que Deus é imutável. Deus não mudou. O Jesus que operava milagres há 2000 anos atrás, deixou o outro Consolador, Espírito Santo, e esse opera milagre em nossas vidas. E esse continua usando as nossas vidas. Eu sou um milagre. Em alguns já conhecem o testemunho: 42 centímetros abertos, 70 centímetros de intestino a menos. Uma trombose não pôde me vencer, porque o sangue de Jesus passou primeiro. E aí eu pude experimentar o que o Aurélio diz: algo extraordinário, incomum, formidável e que vai contra as leis da natureza. Eu quero declarar sobre a sua vida que tudo isso vai acontecer. Coisas formidáveis e inexplicáveis do ponto de vista natural. Ou seja, o sobrenatural te alcançará. Nosso Deus não mudou. Milagre também pode ser chamado de maravilha. Maravilha é quando está associado a algo ligado à natureza. A criação nos seus 6 dias foi uma grande maravilha da parte de nosso Deus. Quando Jesus mandou o vento e o mar se acalmarem, foi uma grande maravilha que espantou os discípulos. Milagre também pode ser conhecido como sinal que os hebreus colocaram nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não os visitasse e não tomasse a vida dos seus primogênitos. Ou o sinal da estrela que guiou os magos até onde estava Jesus. Aquela estrela não apareceu de um acaso. Deus, em sua infinita sabedoria e capacidade e poder, fez com que ela orientasse aquelas pessoas através daquele sinal. E do ponto de vista de quem está vendo o sinal, a gente chama de prodígio. Então a gente tem algumas categorias de milagres: milagres, sinais, maravilhas e prodígios. A palavra de Deus no Novo Testamento relata aproximadamente 37 milagres da parte do nosso Senhor Jesus. Porém, nós sabemos que algumas coisas da vida de Jesus não foram relatadas. O apóstolo João chega a afirmar que, se fosse relatado tudo que Jesus fez, não haveria livro no mundo que caberia. Pastor Leandro, levante aí essa sua Bíblia, pelo amor de Deus. Olha o tamanho da Bíblia do homem. Isso daí o capeta velho sai correndo,
Porque se pega na quina do chifre do capeta, ele endoida. Mas mesmo esse livro, e juntando todas as nossas Bíblias aqui, não daria para relatar. O que é que eu concluo com isso? Que sejam visíveis ou invisíveis, Deus faz milagres. Alguns estão relatados, outros a gente não vê. Mas Deus não deixa de ser Deus, porque a gente não vê o milagre. Diga para quem está do seu lado: alguns milagres você vê, e outros milagres já aconteceram e você não viu. Você pode glorificar o Senhor por isso? Tantos e tantos outros milagres, visíveis ou ocultos, vão acontecer sobre nossas vidas. E algumas curiosidades antes de entrar na palavra sobre milagres. Em nenhum momento Jesus fez um milagre em benefício próprio. Jesus jamais multiplicou o pão para ele mesmo, mas sim para uma multidão faminta. A palavra diz que ele foi movido por íntima compaixão. Ele não tocou no esquife do caixão para ele mesmo poder viver. Ele não disse a Lázaro: sai para fora, tira essa pedra daí, para ele mesmo poder viver. Os milagres de Jesus são em benefício do seu povo. Onde está o povo de Deus? Significa que os milagres de Jesus estão à nossa disposição. Pelo contrário, alguns milagres de Jesus atraíam problemas para ele. Logo depois de João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, o capítulo 12 é uma trama para matar Lázaro e uma trama para matar Jesus. Imagine, fazer um milagre e dizer: vamos matar esse camarada aí, porque ele é um milagreiro, porque ele é um santo. Outra curiosidade é de que há diferentes perspectivas ou visões a respeito, muitas vezes, do mesmo milagre. Um evangelho relata, são dois diferentes, uma multiplicação de 5.000 pães, ou para 5.000 homens. Outro fala de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Outro diz que Jesus curou o cego de Jericó. Em outro evangelho fala que Jesus curou os cegos de Jericó. Estaria a Bíblia entrando em contradição? Jamais. O nosso Deus não tem cota de milagre. Um cego ele curou na entrada da cidade de Jericó. 2 cegos ele cura na saída de Jericó. Nosso Deus não tem cota de milagre. Ele faz quantos ele quiser. Quantos milagres ele tiver para fazer, ele fará. Ele jamais vai chegar aqui e dizer: pastor Lamartine, aqui está teu milagre, bati minha cota, vou agora para a Assembleia de Deus derramar um milagre lá também, porque na Cristotema já receberam dele. Não, ele dá o milagre do pastor Lamartine, ele dá o milagre do diácono Aquiles, ele dá o milagre do diácono Neto, ele faz do jeito que quer, e é tão poderoso que ainda vai na Assembleia, vai na Universal, vai em qualquer outra igreja, porque ele é poderoso e derrama o seu milagre também. E a outra curiosidade é que, a partir das nossas atitudes, a gente pode atrair os milagres ou repelir os milagres de Jesus. Essa passagem que nós lemos primeiramente fala de alguns fariseus que começaram a dizer assim: mestre, aparência de respeito, nós queremos ver de ti algum sinal, alguma operação miraculosa. Só que Deus é onisciente. Só que Jesus é 100% Deus. Ele sabia a intenção do coração dos fariseus. E aqui está o primeiro sinal de alguém que está repelindo o milagre. E o que a gente não deve fazer para então atrair o milagre. No Salmo 139, a palavra diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto, e acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. A intenção do coração dos fariseus não era boa. A intenção do coração dos fariseus
era fazer com que Jesus fosse pego em algum tipo de heresia ou blasfêmia, para que assim ele pudesse ser julgado e condenado, como posteriormente, mesmo sem tendo cometido tal erro, ele o foi. Então a gente entende que um coração mal intencionado não vê um milagre de Jesus. Mas nós cremos que sobre essa igreja, nós temos corações bem intencionados. E quem tem um coração bem intencionado, vai ver muitos milagres de Jesus. Qual é a intenção do seu coração ao pedir um milagre a Jesus? Jesus, eu quero o carro. E quando eu tiver esse carro, ele servirá como ambulância da igreja. Eu já ouvi esse tipo de oração. Deus é capaz de fazer esse milagre, sim ou não? Sim. Mas será que a intenção realmente é essa? Ou é fazer com que quando o carro chegue para você, você diga, rapaz, dirigido por mim, guiado por mim, só entra a mim, só eu. Vai te afastar de Jesus. Existem intenções ou mais intenções do coração que impedem a gente de ver o milagre. E não adianta a gente dizer uma coisa e sentir outra. Porque Jesus sonda e conhece a intencionalidade dos nossos corações. Que haja boa intenção no teu coração, para que você viva os inúmeros milagres disponíveis da parte do Senhor. E Jesus ainda fala assim, olha, uma geração perversa e adúltera está me pedindo um milagre. Nenhum milagre vocês vão ver. Sabe o que Jesus está dizendo? Perversidade é um impeditivo de ver o milagre. Provérbios 11, 20. A palavra de Deus diz, o Senhor detesta as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração, esses são a sua alegria. Um coração perverso não pode ver um milagre de Jesus. E o que é um coração perverso? É um coração inclinado a fazer o mal. Mas os nossos corações precisam estar inclinados em exercer aquilo que é descrito por Paulo como o fruto do Espírito, não os frutos. É um fruto só, com várias características: benignidade, fidelidade, paciência, domínio próprio, fé, temperança. Quando a gente manifesta amor, fidelidade, longanimidade diante do Senhor e das outras pessoas, a perversidade fica de lado e a gente começa a atrair um olhar especial da parte do nosso Deus. Ativamos a capacidade do milagre acontecer em nossas vidas. Uma geração adúltera não vê milagres do Senhor. Qual é o contrário de adultério? Fidelidade. Quem está adulterando, e não apenas falo aqui do ponto de vista de relacionamento conjugal, porque adulterar nada mais é do que trair Deus, trair o meu amigo, trair o próximo, trair as pessoas a quem eu quero bem. Quem está em pleno cometimento de adultério, Jesus está falando, uma geração perversa e adúltera não vê milagre. Do contrário, aqueles que são fiéis, que usam da fidelidade, conseguem fazer com que o meu coração se mova e um milagre acontece. Onde estão os fiéis do Senhor aqui? Nossos pés até podem vacilar, irmão. Não somos imbatíveis no que diz respeito ao pecado. Está aqui o principal dos pecadores. Eu falo uma frase que o nosso irmão Jailson gosta, que vai ter uma pessoa lá no céu que eu vou me surpreender muito quando eu ver ela. Muito. É eu me vendo e dizendo, meu Deus, sou eu mesmo, é? Eu não presto.
vale absolutamente nada. Mas sobre a ótica do sangue de Jesus, o preço que foi pago foi muito grande. O que não prestava passa a prestar. O que não valia passa a valer. O que era sujo torna-se limpo. O que estava perdido torna-se achado. É assim nas nossas vidas. Que a gente possa ter boas intenções no nosso coração. Que a gente possa deixar a perversidade de lado. Que a gente possa colocar em primeiro plano a fidelidade nossa para com o nosso Deus e para com os nossos próximos. Vamos todos dizer juntos: perversidade, nunca mais. Adultério, diga comigo, adultério, nunca mais. Má intenção do coração, diga isso, má intenção do coração, nunca mais. Agora você vai dizer com fé: eu serei fiel, eu serei bem intencionado, eu não serei perverso, serei bondoso, e assim eu verei o milagre. Quantos creem, glorifiquem ao Senhor? A Bíblia, um capítulo depois, diz que Jesus começou a falar em parábolas. E depois de ter ensinado em parábolas, ele se retirou para a sua cidade natal. Lá no capítulo 13 de Mateus, fala assim: havendo terminado de contar as parábolas, retirou-se Jesus dali. E chegando à sua cidade, qual cidade? Nazaré. É a sua cidade, onde nascera. Começou a ensinar o povo na sinagoga de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Esse espanto manifestado pelos nazarenos, e aqui eu não estou falando da igreja, estou falando dos conterrâneos e contemporâneos a Jesus. Ele não é um espanto bom, porque tem hora que a gente se espanta e diz: nossa, que maravilha. Mas é um espanto que denota dúvida. E quem está duvidando não pode ver um milagre de Jesus. Quem está duvidando repele o milagre de Jesus. E qual é o contrário de dúvida? Certeza. E nós temos a certeza de quem nos chamou. E nós temos a certeza de quem nos salvou. E nós temos a certeza de quem nos limpou. E nós temos a certeza de quem nos comissionou. E nós temos a certeza de quem nos conduz. Ora, o que é a fé, segundo o escritor de Hebreus, no capítulo 12? É a certeza de que vai acontecer. A gente não está vendo, mas já aconteceu. É o mundo dizendo: não vai acontecer, vai ser derrotado, o milagre não vai chegar. E em nossos corações a gente atraindo o milagre de Jesus, dizendo: vai acontecer, o meu Redentor vive, por fim ele se levantará em meu favor, o meu Redentor está comigo, ele é quem me guarda, não tosqueneja, não pisca, o guarda de Israel, ele está comigo. Então já aconteceu. Onde está aquele povo chato, barulhento, que falava por 1000, 2000 anos que Jesus não viria? Meu amigo, pode durar 3000 anos, todas essas gerações passarem, nenhum dos nossos portas-retratos sobrarem, nenhuma rede social nossa sobrar, mas Jesus vai voltar, e nós temos certeza disso. Enquanto o mundo duvida, enquanto aqueles que eram conterrâneos e contemporâneos a Jesus duvidavam, estamos nós aqui, numa terra igualmente quente, assim como a Palestina, assim como Nazaré, assim como Jerusalém.
mas a milhões ou milhares de quilômetros de distância, num tempo completamente diferente, dizendo: Jesus, nós não somos como aquele povo, nós não te vimos, mas nós cremos e temos certeza que já aconteceu. E aí eles começam a fazer o seguinte, demonstrando outro impeditivo de ver um milagre. Ora, não é esse o filho do carpinteiro, não é? Começaram a desprezar a história de Jesus. A mãe dele não se chama Maria. Os seus irmãos não se chamam Judas, José, Tiago e João. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus tinha irmãos, viu? História de que não tinha conversa. A diversão naquela época era fazer menino. Jesus foi concebido por uma virgem, mas depois disso a virgem desandou a fazer menino. Não tinha TV, campeonato pernambucano, Big Brother, não tinha nada disso para divertir o povo. Misericórdia. A diversão do povo, pastor Lama, era fazer menino. E de tanto fazer menino, o pessoal reconheceu: esse Jesus aí é irmão de Judas. Coincidentemente, o nome de vários discípulos de Jesus. Irmão de José, né? Irmão de Simão. Irmão de Tiago, né? Você sabia que Tiago só acreditou em Jesus depois que Jesus morreu? Tiago era irmão de Jesus. E às vezes a gente se pergunta: por que meu marido não vai crer? Por que minha esposa não vai crer? Tem gente que às vezes só vai crer depois que a gente partir, porque a semente foi lançada por Jesus. O Tiago, que escreve a carta universal de Tiago, não é nem Tiago menor, nem Tiago maior, como diz a série Tiagão e Tiaguinho. É Tiago, irmão de Jesus, comprovando que santo de casa muitas vezes não faz milagre. Você acha que Jesus não falava das coisas espirituais em casa também, não? Falava. Com certeza também confraternizava, conversava sobre outras coisas. Mas aquele homem só veio crer em Jesus depois que ele morreu. Mas enfim, voltando. Ele não é filho do carpinteiro, né? Ele não é aquele pobre que nasceu aqui e é pobre que nem a gente. Como é que alguma coisa boa pode vir aqui da gente? Eles começaram a desprezar a história de Jesus. E quem despreza a história de Jesus não está habilitado a ver milagres. Não está habilitado. Mas quem valoriza quem é Jesus, e valorizar a história de Jesus, é valorizar as sagradas escrituras. Você tem valorizado as escrituras? Porque quem valoriza as escrituras começa a observar muitos milagres. Aqueles que estão relatados e nos servem para aumentar a nossa fé, e aqueles que vivenciaremos a partir da fé produzida em nossos corações. Ora, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento em que produzimos essa fé em nosso coração, estamos credenciados a viver os milagres, maravilhas, sinais e prodígios da parte do nosso Deus. Diga para quem está do seu lado: quer viver os milagres? Pergunto mais uma vez, agora mais forte. Dê uma sacudida daquela rocheira nele aí, irmão. Você quer realmente ver os milagres? Diga assim para ele: então valorize as escrituras. Valorize a história de Jesus, meu irmão. Ela é real. Ela é verdadeira. Jesus sim é um filho do carpinteiro. Mas ele é o próprio carpinteiro que ajeita a madeira que está torta. Ele é sim filho da jovem Maria, mas mal sabia Maria que ela é quem foi concebida e pensada pelo próprio Criador. Jesus é sim o irmão de Simão, de José, de Tiago e de Judas, mas em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Em algum momento Jesus é chamado de unigênito, o único filho. Depois da morte de Jesus, Jesus é chamado de
primogênito, o primeiro filho. Onde é que estão os outros filhos de Jesus? Não, você pode glorificar melhor, irmão. Onde é que estão os outros filhos de Jesus? Aqui estão. Porque valorizamos e entendemos o tamanho do milagre de Jesus. Eu estou caminhando para terminar, meus irmãos. Não vivem entre nós aqui as suas irmãs ainda teve um bocado de irmã. Está vendo que o povo não brincava em serviço, Neto? Era menino, viu? O negócio aí não tinha anticoncepcional certo. Era menino até umas horas. E ficavam escandalizados por causa dele. Quem se escandaliza com Jesus não pode ver milagre. E se escandalizar com Jesus é não acreditar que ele pode fazer qualquer coisa. Jesus pode pegar o maior dos ladrões e transformar, sim ou não? Sim. Jesus pode pegar a maior das prostitutas e transformar, sim ou não? Não se escandalize com o poder de Jesus, porque quando a gente se escandaliza, é como se a gente estivesse colocando Jesus dentro de uma caixinha. Jesus não cabe dentro de uma caixinha. Ele não faz o que eu quero ou o que eu acho que ele quer fazer. Ele faz o que ele quiser. Ou a gente acredita num Deus que pode tudo, ou esse Deus não é Deus. Um Deus que não pode algo não é Deus. Ele é soberano, ele é poderoso, ele é lindo, maravilhoso. Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, onisciente, onipresente e onipotente. Pode todas as coisas. E o que é que ele fala a respeito de nós? Que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Jesus. E se ele verdadeiramente nos fortalece, nós podemos viver as benesses do poder de Deus. A água passa a ter a tensão necessária para que a gente ande sobre ela. 5 pães e 2 peixes não são absolutamente nada para ele que é o pão vivo que desceu dos céus. A morte, o maior problema da humanidade, não tem mais poder sobre nós, porque na cruz ele se fez maldição para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Ora, se ele resolveu o maior problema da humanidade, o que é esse teu problema? Diga para quem está do seu lado: esse teu problema não é nada. Quantos creem nisso? A morte está resolvida, viu? É o maior dos problemas. Você acha mesmo que o desemprego é um problema grande para Jesus? Ele faz assim e resolve. Você acha mesmo que a conversão de alguém é um problema para Jesus? Passe a se posicionar e você verá o milagre de Jesus acontecer. Ele pode tudo. E a Bíblia ainda diz assim, que Jesus afirmou para aqueles homens que se escandalizaram: não há profeta sem honra. Ou seja, todo profeta tem que ser honrado, exceto o profeta não é honrado na sua terra, nem entre os seus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: santo de casa não faz milagre. Estou eu aqui para provar que nem Tiago se converteu enquanto eu pregava. Ao não honrar Jesus, a gente impede o milagre de chegar. E qual é o contrário de desonra? Vamos lá, igreja. Honra. Ano passado foi o ano da honra. E a honra precede o milagre. Não, pelo amor de Deus, igreja, vamos lá. A honra precede o milagre. Honramos Jesus em 2023. Em 2024, o milagre já aconteceu. Eles desonraram Jesus. E com isso colocaram um muro entre o milagre e eles. E ao desonrar Jesus, não puderam ali contemplar muitos milagres. Assim como os fariseus
que tinham má intenção no seu coração, esses aqui também não eram bem intencionados. E Jesus ainda conclui dizendo assim, e Jesus, na realidade o evangelista, não fez ali muitos milagres. Jesus é tão misericordioso que ele ainda fez os milagres nesse povo incrédulo aí. Só que ele não fez muitos. O que é que o evangelista está querendo dizer? Ele poderia ter feito muito mais. A última frase é: por causa da falta de fé daquelas pessoas, eles não viram muitos milagres. O evangelista Marcos, relatando a mesma passagem em Marcos 6,5, diz assim: e por isso não podia ali realizar nenhum milagre, com exceção, olha aí a misericórdia de Deus, há alguns doentes que ao impor as suas mãos foram curados. Ele é tão misericordioso que mesmo no meio da incredulidade, da desonra, mesmo no meio daqueles que não valorizam a Jesus, ele ainda age com benevolência. Foi assim sobre a minha vida, quando eu não honrava Jesus, quando eu não tinha fé em Jesus, ainda assim ele fez um milagre. Só que agora, diante de Deus, sem a ignorância do mundo e conhecendo a palavra de Deus, é nosso papel honrar, valorizar, amar Jesus e crer que o milagre vai acontecer. A falta de fé é o maior impeditivo que faz alguém não ver o milagre. E qual é o contrário de falta de fé? Fé. Não é possível agradar a Deus sem fé. Olha que coisa pesada. Não é possível agradar. Veja, a gente louva, canta, prega, dança, faz o que quiser, mas se não tiver fé, não há agrado da parte de Deus. Imagine um milagre. Mas ele é tão misericordioso que mesmo no meio da incredulidade, ele é capaz de deixar uma centelha de fé. Porque em Gálatas diz que a fé é dom de Deus. Você quer fé? Peça a Deus. Ele muito tem a dar. E ao receber essa fé, o milagre vai chegar. E ao manifestar tal fé, o milagre já aconteceu. Você quer viver o milagre? Sim ou não, igreja? Você quer atrair o milagre? Você quer hoje, talvez, que está repelindo o milagre por causa de uma atitude, seja perversidade, má intencionalidade, seja adultério, seja incredulidade, seja dúvida, seja falta de valorizar a Deus, seja desonra a Deus, a passar a atrair o milagre? Passe a ser fiel a Deus, manifeste a sua fé a Deus, valorize a história de Jesus. Seja fiel a Jesus. Tenha boa intencionalidade no seu coração. Deixe a perversidade de lado. Deixe o pensamento ruim de lado. Porque o milagre já chegou. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Eu quero declarar a Deus sobre a vida da tua amada igreja. Que não existem barreiras aqui nas mentes ou nos corações da vida dos teus filhos, que possam impedir o manifestar dos teus milagres sobre nossas vidas. Nós queremos dizer que com a nossa boca confessamos e com o nosso coração nós cremos. O milagre já aconteceu. Nós queremos te dizer, Senhor, que a perversidade, o adultério, a má intenção, a dúvida, o desprezo pela tua história ficam de lado. E hoje se escancara sobre nossas vidas
a porta do milagre, porque sobre este lugar existe fé, sobre este lugar existe boa intenção, sobre este lugar existe fidelidade, sobre este lugar existe honra, sobre este lugar existe um povo que te valoriza. E não apenas veremos, Jesus, o milagre, como seremos o agente de milagre sobre a vida de muitos. Abençoe, Deus, teu povo. Abençoe nossas vidas, que não possamos ser como aquele povo de Nazaré, que não possamos ser como os fariseus, que ao olhar os nossos corações, o Senhor veja o terreno apropriado, na estação certa, e que o milagre aconteça, no nome de Jesus.